Será que o boxe um dia vai ser maior do que o UFC? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse vídeo com meus achismos e opinião. Eu particularmente sou um fã de boxe e gostaria muito de alcançar os mesmos números que o UFC. Mas eu tendo a crer que a gente nunca vai chegar lá por alguns motivos, então deixa eu te explicar. Lembrando que você pode usar o cupom FALA para garantir seu desconto nas compras de suplementos na Growth. Esse é o cupom que apoia o projeto Esquiva Falando a digitalizar o boxe no Brasil. Então vamos falar de negócio. Um dos motivos mais importantes para prever se uma empresa vai ter sucesso ou não é o timing. O que isso quer dizer? É o tempo que a ideia foi executada, se foi o primeiro a chegar no mercado e quão rápido a empresa aproveitou as oportunidades de mercado. Então a gente pode dizer que o boxe é um esporte mais antigo que o MMA e que o boxe um dia já foi maior que o MMA. Mas houve uma grande ruptura no meio disso tudo, que foi a internet e a digitalização do mundo. Infelizmente, o boxe não aproveitou bem essa oportunidade e o espaço que foi ocupado pelo MMA, muito por conta da organização do UFC. Uma organização centralizada, uma grande empresa com recursos bilionários de grandes empresários americanos. A ideia desse vídeo não é contar a história do UFC, porque essa é uma história muito grande, mas eu quero fazer um recorte pequeno de como que é a estratégia de negócio deles e como eles se tornaram unanimidade nos esportes de combate. Na tela agora você está vendo todo o modelo de negócio do UFC, que engloba tanto produtos físicos quanto produtos digitais. Logo no começo da internet e também na época áurea da televisão, o UFC começou a destacar em mídia física como revistas, academias e brinquedos e também se digitalizou muito rápido. Tanto com conteúdos online quando o YouTube foi lançado, quanto na TV na sua época áurea, quando a gente tinha os reality shows de lutadores. Isso também aconteceu com os videogames. Foi um espaço ocupado muito rapidamente, ainda mais por a gente ser uma instituição americana que já estava no meio da mídia. Foi um processo com muito dinheiro envolvido e uma organização muito grande com pessoas muito poderosas por trás. Se você acha que Dana White é a pessoa mais poderosa dessa instituição, você está completamente enganado. As grandes cabeças por trás do UFC, a galera que tem o dinheiro por trás, que armou realmente isso e financiou esse projeto, são pessoas muito maiores em nível de importância hierárquica do que o Dana White. Enquanto isso, no boxe a gente tem confederações de múltiplos países que continuam rachadas entre si até os dias atuais em 2024, com um sistema extremamente confuso em múltiplos cinturões. A gente já fez inclusive um vídeo explicando da diferença de cada cinturão em organização de boxe, a gente está deixando no card desse vídeo para você assistir depois. Mas voltando, o UFC então se tornou a maior referência no mundo da luta, roubando a atenção que ia para o boxe no passado. Isso porque a gente teve uma questão que foi a organização centralizada por um grande monopólio no mundo ocidental. E essa organização centralizada traz alguns benefícios para o esporte. Primeiro, a gente tem um plantel de atletas fixos que não vão para outros eventos. Eles pertencem como sendo funcionários do UFC. Segundo ponto, existe um calendário fixo de lutas durante o ano. Você sabe quando vão ocorrer as lutas do UFC, quando serão as lutas, e o marketing é feito pelo próprio UFC. E como é um negócio, é um modelo de negócio lucrativo, eles reinvestem todo o valor gerado para novos investimentos para crescer cada vez mais a popularidade do esporte. Esse foi o grande destaque. Todo o dinheiro que eles tinham em eventos, ingressos que foram comprados, foram investidos em mídias, em conteúdos, em marketing para as lutas, para trazer cada vez mais uma base de fã fiel e fidelizar essas pessoas no evento do UFC. E essas três categorias são o que diferencia para o boxe. Porque o boxe ainda é muito confuso, as organizações são extremamente diversas. É muito confuso ainda você saber quando um lutador vai lutar, que cinturão que ele vai disputar. E eu digo isso para o público mais comum. Talvez você, assim como eu, que acompanha mais de perto o boxe, saiba e entenda e conheça quando cada um dos lutadores vai lutar, mas para um público leigo que está começando agora é muito difícil para ele se entrosar no meio do boxe. E uma coisa que a gente tem que admitir é, os ganhos financeiros dos grandes boxeadores são muito maiores do que os dos grandes atletas do UFC. Isso acontece porque não tem esse intermediário pegando uma fatia para ele, que nem acontece com o UFC, que é parte de grande polêmica do porquê o UFC explora os atletas, mas de novo, a gente já fez um vídeo sobre esse tema nesse canal. O que acontece é que pelo intermédio do UFC, ele acaba pegando uma fatia que iria para os lutadores e pegando uma partilha para si para reinvestir em eventos maiores. No caso do boxe, as promotoras aí dependem muito do nome do boxeador e assim ele tem direito a uma parcela do pay-per-view maior do que acontece em outros eventos. Infelizmente, o boxe hoje depende muito da imagem do atleta. Se a gente tem uma safra ruim de boxeadores ou a qualidade dos atletas não sejam tão boas, é capaz a gente ter um declínio no esporte
esporte, onde os atletas não vão conseguir vender as suas lutas e o esporte cai em esquecimento. É comum a gente comparar hoje. Muito provavelmente, se você perguntar para o seu avô ou para sua avó quem foi Mike Tyson, eles vão lembrar. Agora, se você perguntar quem foi o Canelo, ele não é um boxeador que furou tanto a bolha quanto os boxeadores do passado. Isso se reflete no Brasil também, por a gente não ter grandes boxeadores brasileiros, que nem a gente teve no UFC grandes lutadores de uma safra antiga. E o resultado é, o nome do UFC é maior do que qualquer atleta que já passou por lá, seja ele o John Jones, Anderson Silva, etc. O evento vai vender porque é um evento do UFC, mesmo sem grandes nomes, que tivemos antes no Brasil, safras muito melhores do que a gente tem hoje, apesar do Poatan, o UFC continua sendo o esporte de combate mais popular entre os fãs. E me dói falar isso porque eu gostaria muito que fosse o boxe. E além disso, quando a gente fala do UFC, a gente lembra do Dana White, que virou uma celebridade, admirado também pelos seus treinos e como empreendedor. Isso atrai uma outra parcela de público, que o UFC hoje ele já tem uma cara, que é uma cara diferente dos atletas, é uma cara admirada por muitos e odiada por outros. Então a perspectiva que a gente tem da instituição UFC é uma perspectiva positiva, apesar das polêmicas. Então, diferente do UFC, quando a gente fala de instituições de boxe, a gente lembra nesse caso da IBA, por exemplo, tem vários conflitos e suspeitas de corrupções envolvidas, tirando todas as outras confederações mais famosas que foram criadas uma em cima da outra por conta de suspeita de corrupção entre elas. E aí a gente não tem nenhuma grande figura por trás e sempre que a gente menciona alguma das confederações é para falar alguma coisa negativa. Eu não quero trazer uma perspectiva negativa pro boxe, que o boxe vai parar de existir no mundo, até porque a gente vê uma popularidade do boxe em outros países. Talvez isso não se reflita no Brasil por a gente não ter boxeadores em destaque, ou pelo menos que não recebem a mídia que merece, como é o caso do Robson Conceição, que recentemente ganhou o título e vai defender esse título agora dia 2 de novembro. Eu espero sinceramente que algo queria entender de você que está assistindo esse vídeo, alguma solução que você proporia para isso, se você prefere ser comprado, manter do jeito que tá, mudar para uma instituição americana, organizada, o que você acha que funcionaria maior para o boxe? E não basta tudo isso, a gente tem um sistema de pontuação de boxe que também atrapalha em você conseguir novos fãs, porque é um sistema extremamente confuso ou até mesmo corrupto. Mas isso a gente já falou em outro vídeo, é só você clicar na tela para você entender se o sistema do boxe hoje é injusto ou é corrupto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e até mais.